Olá, pessoal! Vamos iniciar agora a unidade de aprendizagem que trata do princípio da ofensividade ou da lesividade. Vamos iniciar com uma pergunta provocadora. O legislador tem a liberdade de criminalizar qualquer conduta? Pois bem, o que diz o princípio da ofensividade ou da lesividade? Segundo esse princípio, o legislador só pode criminalizar condutas que sejam perigosas ou lesivas para bens jurídicos. Então, para que haja a criminalização de uma conduta, é necessário constatar que aquela conduta é lesiva de um bem jurídico ou perigosa para ele. Existe uma relação entre o princípio da lesividade e a função do direito penal. Como já foi visto, há uma divergência na doutrina sobre qual seja a função do direito penal. No Brasil, é amplamente prevalente a ideia de que a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Mas já vimos na visão geral que há uma corrente doutrinária que não acredita nessa ideia, que critica o conceito de bem jurídico e que acredita que a função do direito penal é a prevenção geral positiva. Pois bem, o princípio da lesividade ou da ofensividade está diretamente relacionado com a ideia anterior de que a função do direito penal é proteger bens jurídicos. Então, se a função do direito penal é proteger bens jurídicos, o legislador só pode criminalizar condutas que sejam perigosas ou lesivas para bens jurídicos. Ok. O princípio da lesividade tem sede constitucional, pessoal? Explícita, não. Não tem sede constitucional explícita, mas a doutrina enxerga uma sede implícita no princípio da lesividade. Como? A ideia é a de que nós podemos enxergar ou derivar o princípio da legalidade a partir da ideia mais geral de dignidade da pessoa humana. Em que sentido? No seguinte sentido: se o fundamento mais nuclear da dignidade da pessoa humana é a ideia de que o homem não pode ser coisificado, de que tudo que deve ser pensado em prol do homem, que ele não pode ser coisificado, né? Só faz sentido impor uma sanção penal, ou seja, uma pena privativa de liberdade, ou uma pena restritiva de direitos, ou uma sanção mais geral, se isso for em benefício do próprio homem, ou seja, em benefício da convivência social. Isso só faz sentido se for, portanto, para proteger bens jurídicos, que são aqueles dados da realidade que são essenciais para a convivência humana. Então, onde uma punição penal não for essencial para a convivência pacífica entre os homens, onde ela tiver como objetivo defender uma determinada moral que não é importante para a convivência pacífica entre as pessoas, vai haver uma coisificação daquela pessoa que recebe a punição e um atentado à dignidade da pessoa humana. Então, há uma relação entre esse princípio e o princípio da lesividade. Ok. Atenção agora para um conteúdo muito importante. Conceito de bem jurídico, pessoal. Qual é o conceito? Porque o princípio da lesividade, ele parte da ideia de bem jurídico. Não pode haver criminalização de condutas que não sejam lesivas ou perigosas para bens jurídicos. Mas o que é um bem jurídico, afinal? Vamos nos valer, então,
da ajuda do Roxin. Então, o que diz o Roxin? Que bens jurídicos são realidades ou fins que são necessários para uma vida social livre e segura, que garanta os direitos fundamentais dos indivíduos, ou para o funcionamento do sistema estatal erigido para a consecução de tal fim. Então, vamos prestar atenção. O que pode ser considerado bem jurídico? Todas aquelas realidades ou finalidades que sejam importantes para essa interação social pacífica entre as pessoas. E, além disso, o aparato estatal que é montado para permitir essa convivência social. Exemplo, a administração da justiça. A administração da justiça pode ser um bem jurídico, por quê? Porque faz parte do aparato estatal que permite a proteção de direitos essenciais à convivência pacífica entre as pessoas, a interação social. Então, o bem jurídico é tudo que seja, toda realidade ou finalidade importante para essa interação social pacífica e também tudo que dizer respeito ao aparato estatal que garanta essa interação. Ok, vamos prosseguir. Quais são as funções do conceito de bem jurídico, né? Porque quando a gente fala em princípio da lesividade, a gente fala de bem jurídico, tá? Quais são as funções do conceito de bem jurídico? A primeira e mais importante, função de garantia. O que é essa função de garantia? É exatamente o princípio da lesividade. É como se a gente dissesse assim, legislador, você não pode criminalizar condutas que não sejam lesivas ou perigosas a bens jurídicos. Isso é uma garantia para o cidadão. Então, essa função de garantia está relacionada a uma limitação da atividade legislativa. O legislador não pode tudo, ok? Então, essa é a função de garantia. Mas, além dessa, que é a mais importante, o bem jurídico, o conceito de bem jurídico tem outras funções. Função teleológica é a função de interpretação dos tipos penais. A gente interpreta os tipos penais a partir do conhecimento do bem jurídico tutelado. Exemplo que eu gosto de dar. No crime de extorsão mediante sequestro, o tipo penal fala que existe extorsão mediante sequestro se você sequestra alguém para obter qualquer vantagem a título de resgate. Qualquer vantagem pode ser uma vantagem sexual? Resposta, não. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado é o patrimônio. Então, o conceito de bem jurídico também é importante para a interpretação dos tipos penais. Ok. Terceira função, individualizadora. O bem jurídico é importante como critério para a medida da pena. Quanto mais intensa a lesão ao bem jurídico, maior deve ser a pena aplicada e vice-versa. Menos intensa, menor a pena. Então, ele também serve de critério de medida da pena. E, finalmente, a função sistemática. Se vocês repararem na parte especial do Código Penal, vocês vão ver que os tipos penais estão agrupados de acordo com o bem jurídico tutelado. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, etc. Ok. Atenção, pessoal, não erre. Não erre. Não confunda bem jurídico com objeto material do crime, tá? A ideia de bem jurídico é uma ideia abstrata, tá? O objeto material do crime é o corpo ou o objeto sobre o qual recai a conduta criminosa. É uma ideia concreta. Então, exemplo, no furto, o bem jurídico é o patrimônio e o objeto material é a coisa furtada. Ok? Pois bem, consequências do princípio da lesividade. A partir do momento em que eu digo que o legislador não pode
se ocupar de condutas que não sejam lesivas ou perigosas para bens jurídicos, que consequências eu posso extrair daí? Vamos lá. Primeira, eu não posso, eu, legislador, ou vamos endereçar isso a ele. Ele, legislador, não pode punir condutas que sejam meramente imorais para um determinado padrão de moralidade, né? Vamos pensar num determinado padrão de moralidade de um determinado contexto histórico. O legislador não pode punir condutas que contrariem esse padrão de moralidade, mas que não violem um determinado bem jurídico. Tá certo? Exemplo: antigamente havia uma condenação moral da homossexualidade, né? Então vamos pensar em um século atrás, ok? Muito embora essa conduta há um século atrás pudesse ser entendida como violadora de um padrão de moralidade vigente naquela época, não poderia ser criminalizada. Por quê? Porque não atenta contra nenhuma realidade ou finalidade que tenha como objetivo permitir a interação social pacífica ou a interação pacífica entre as pessoas. Não afeta outras pessoas, ok? Há uma relação entre duas pessoas que não afeta terceiros, ok? Então, primeiro exemplo. Segunda consequência: impossibilidade de punir simples violações de um dever. Então, é possível que haja um determinado dever para com a administração pública que não gere nenhuma consequência em termos de afetação de realidades ou finalidades importantes para a convivência, ou que não afete esse aparato estatal que protege os direitos. Então, não basta a mera violação de um dever para que haja crime. Ok, pessoal? Vamos lá. Terceira consequência: impossibilidade de proibições meramente ideológicas. O que é isso? São proibições que só fazem sentido à luz de uma determinada ideologia. Exemplo: casamento interracial. Na época do nazismo era algo vedado. Isso não faz sentido nenhum. Isso só faz sentido à luz de uma ideologia da superioridade de uma raça em relação à outra. É uma proibição meramente ideológica, ok? 5. Quatro, impossibilidade de punir um modo de ser. Então, o princípio da lesividade exige lesão a um bem jurídico. E essas lesões se dão através de condutas, tá? É o chamado direito penal do fato, tá? O princípio da lesividade é incompatível com um direito penal de autor. O que é um direito penal de autor? É aquele que não pune condutas, que pune personalidades, que pune formas de ser. Ser vagabundo, ser bêbado, né? Pode parecer inverossímil, mas há e já houve dispositivos legais nesse sentido. Então, esses dispositivos que encarnam um direito penal de autor, que punem personalidades ou formas de ser, são contrários ao princípio da lesividade, ok? Finalmente, impossibilidade de punir lesões a bens não fundamentais. Então, o princípio da lesividade pressupõe que haja uma lesão a bens jurídicos. E bens jurídicos são só aquelas realidades ou finalidades fundamentais para a interação social pacífica. Ok? Vamos lá. Bom, apenas bens jurídicos previstos na Constituição são passíveis de tutela? Então, a gente aprendeu o que é o bem jurídico, realidades ou fins, o aparato estatal para proteger essas finalidades, mas essas realidades ou fins precisam estar previstas explicitamente na Constituição? Isso é controvertido, pessoal.
Alguns autores entendem que sim, que só são bens jurídicos legítimos aqueles que estejam previstos expressa ou implicitamente na Constituição. Por exemplo, a opinião de Luiz Regis Prado, que tem uma monografia sobre esse tema aqui no Brasil, tá? Porém, uma outra corrente, que me parece a melhor, sustenta que não é necessário que o bem jurídico esteja previsto expressa ou implicitamente na Constituição, que basta que ele seja compatível com a Constituição. É o caso, por exemplo, da fé pública. A fé pública é um bem jurídico legítimo, importantíssimo, que não está previsto nem expressa nem implicitamente na Constituição, mas que é compatível com ela. Ok? Vamos lá. E a Constituição, ela estabelece obrigações de tutela penal? Então, nós estamos trabalhando o princípio da lesividade e os bens jurídicos. Se você tiver um determinado bem jurídico previsto na Constituição, haverá para o legislador uma obrigação de tutela penal? Uma obrigação de criar um tipo penal que puna condutas lesivas àquele bem jurídico? Essa discussão ela é mais importante quando se trata de descriminalização de condutas. Vamos imaginar se o legislador amanhã resolvesse descriminalizar o aborto até 3 meses. Haveria aí uma inconstitucionalidade por proteção deficiente? Quando o legislador ele protege a vida, quando a Constituição protege a vida, isso significa que uma descriminalização feita pelo legislador em relação a algumas condutas relacionadas àquele bem jurídico, essa descriminalização será inconstitucional? Pessoal, isso é extremamente controvertido na doutrina, tá? Uma primeira corrente sustenta que sim, que é possível sustentar uma inconstitucionalidade, nesses casos, por proteção deficiente de bens jurídicos trazidos na Constituição, tratados na Constituição, valendo-se do princípio da proporcionalidade. Então, haveria obrigações de tutela penal de bens jurídicos explicitamente previstos na Constituição. O fundamento é o princípio da proporcionalidade e a ideia de proteção deficiente. Ok. Uma outra corrente com a qual eu me alinho sustenta que não. Que o legislador, ao prever na Constituição um determinado bem jurídico importante, ele não exige que a proteção seja na via penal. Ele exige o seguinte: esse bem jurídico tem que ser protegido. Como ele será protegido está na esfera de atribuição do legislador, está dentro da discricionariedade legislativa. Ana Paula, como é que a jurisprudência se comporta em relação a esse tema? Então, vamos olhar a jurisprudência. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito, ventilou essa ideia. Por quê? Porque defendia-se a inconstitucionalidade desse artigo ao argumento de que ele era contrário ao princípio da vedação de autoincriminação. Então, se a pessoa não está obrigada a se autoincriminar, puni-la porque ela fugiu do local do acidente, viola esse princípio. E o Supremo veio e disse não.
Se nós descriminalizarmos ou se nós reconhecermos a inconstitucionalidade do artigo 305, nós estaremos incidindo numa proteção deficiente do bem jurídico tutelado aí, que é a vida, no final das contas, nesses acidentes de trânsito. Ok? Vida, incolumidade física. Então, o Supremo já acenou que entende possível a chamada proteção deficiente. Ok. Para a gente finalizar, crimes de perigo abstrato e princípio da lesividade são temas muito tratados nos concursos públicos em geral. Crimes de perigo abstrato são inconstitucionais? Eles violam o princípio da lesividade? Pessoal, resposta: não, tá? Por que esse tema foi discutido? Inicialmente, entendia-se que no crime de perigo abstrato há uma presunção absoluta de perigo, que o legislador presume de forma absoluta que aquela conduta é perigosa e que o sujeito não pode fazer prova em contrário disso. Se você entender dessa forma, haverá inconstitucionalidade. Por quê? Porque não haverá perigo real e nem lesão a bem jurídico. Porém, esse conceito de perigo abstrato está errado. A ideia correta de perigo abstrato é a de que há perigo no caso concreto, porém, ele é aferido de forma diferenciada. Ele é aferido ex ante, ele é aferido enquanto a conduta é realizada, enquanto no perigo concreto essa aferição é ex post, ou seja, é após a realização da conduta. Então, não há inconstitucionalidade porque há perigo efetivo, só que um perigo diferente do perigo concreto. Vamos dar uma olhada na jurisprudência. Então, o STJ já acolheu essa ideia no acórdão relatado pela ministra Laurita Vaz. Então, diz o seguinte: os crimes de perigo abstrato não implicam, em todos os casos, violação ao princípio da ofensividade, pois, tendo como objeto risco juridicamente reprovável, criado sob uma perspectiva ex ante, diferenciam-se dos delitos de perigo concreto e dos delitos de lesão, tão somente quanto ao grau de proteção que conferem ao bem jurídico tutelado. O acórdão tratava do crime de porte de arma de fogo, que é um crime de perigo abstrato. Ok, pessoal, vamos encerrar por aqui.